ótimo. Então, vamos começar essa reunião, tá? O pessoal que for chegando depois vai entrando para participar. Quem vai conduzir a reunião, tá bom? Ele vai colocar o slide dele e vai conduzir. Eu vou fazer essa oração inicial e depois eu vou passar a condução para ele, para que ele possa fazer o trabalho. O Gabriel, hoje, ele é o nosso gestor de coordenadores, é ele quem tem feito apoio a todos os coordenadores. Então, já nesse início de reunião, quero deixar isso bem marcado aqui, tá? No grupo dos coordenadores tem o número, pois verifica para mim, Gabriel, se está em todos os grupos aquele número que você está atendendo, anota aí, para verificar e deixar logo no início da descrição dos grupos. Tá? No início da descrição dos grupos, vai ficar o número do Gabriel e depois vem o apoio ao coordenador. Verifica também aquela mensagem com os links do apoio ao coordenador estão na descrição, tá? Isso é importante, tá, gente? Vocês verificarem sempre, é um modo fácil de acessar, porque vai estar lá no grupo, então, entrou na descrição do grupo, você já encontra o número do Gabriel e já encontra também o apoio ao coordenador. Tá? Eu vou fazer oração para a gente começar. A Luciana entrou agora, seja bem-vinda, Luciana. A irmã Lúcia já está aqui também, de Campo Grande, em Biribeira, Recife, Pernambuco, terra abençoada. A irmã Lúcia é de Campo Grande. Isso é bênção, tá? Então, vou orar para a gente começar a reunião e depois eu vou deixar o Gabriel conduzir a reunião com vocês. Já está sendo gravada, quem não pode participar da reunião ao vivo vai poder assistir depois. A vantagem de vocês que estão ao vivo é poderem interagir, tá? Tirar dúvida, à medida que o Gabriel for apresentando, pode usar o chat fica sempre aberto, já orientei ele também. Então, a Luciana botou aqui, né? Paz do Senhor a todos, desculpe o atraso, sem problema nenhum, Luciana. Vocês podem usar o chat para tirar dúvida, ou, se precisar falar, usa o recursozinho da mãozinha, clica na mãozinha para poder participar. Essa é a vantagem de quem participa da reunião ao vivo. Nossa ideia é fazer uma reunião mensal, tá, com vocês, para dar suporte, para tirar dúvida, para o Gabriel também poder apresentar o conteúdo, né, o slide novo que ele está preparando para cada né? Então, a gente está dando uma repaginada nesses slides para ajudar os coordenadores. Eu sempre digo que o coordenador não é obrigado a usar os nossos slides, o coordenador tem liberdade, o que ele não pode fugir é do conteúdo da plataforma. Então, o aluno tem acesso à plataforma, o coordenador também. Então, quando o coordenador vai ensinar na aula presencial, ele tem que falar a mesma língua do curso. Não pode vai falar uma língua que, né, vai trazer um assunto que não tem nada a ver. Uma vez teve um coordenador que me deixou assustado, eu tive que liberá-lo dessa tarefa, porque ele estava ministrando Pentateuco e perguntando se podia indicar livro de Apocalipse, de escatologia. Eu falei, você não entendeu nada, né? Está dando uma aula que não tem nada a ver com o conteúdo da plataforma. Está dando outro assunto na aula presencial. Imagina, o aluno está estudando Pentateuco e ele está falando de escatologia. Então, não tem como. Então, o coordenador tem que acessar a plataforma, tem que estudar a plataforma e tem que falar a língua da plataforma. O que a gente faz é tentar facilitar a vida do coordenador entregando um slide bonito, bacana, que ele já pode pegar e utilizar nas suas aulas, tá? Vamos fazer a oração para a gente começar. Pai querido, te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com os teus filhos nessa reunião, te agradeço pelo seminário teológico, te agradeço pelos núcleos, os coordenadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Portugal, Estados Unidos, Senhor, Luxemburgo, Japão, que a tua boa mão esteja sobre eles, dando sabedoria, dando discernimento, dando graça, para que eles realizem um trabalho
que venha edificar a tua igreja, que venha capacitar pessoas, líderes para o teu reino. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Antes de passar para o Gabriel ainda, gente, eu vou agradecer aqui também o pessoal que nos ajudou aí anunciando, né? Ontem foi a nossa formatura da segunda turma de graduação, e sim, foi um evento muito bonito. Assim que eu tiver já os links para vocês, eu vou colocar nos grupos. Eu peço sempre a ajuda de vocês também nessa divulgação das atividades da faculdade como um todo, né? Vocês coordenam o seminário, mas a faculdade ela tem outros cursos, tem a graduação, tem pós, tem curso de psicanalista. Então, sempre que eu colocar lá no grupo alguma coisa em relação à divulgação, eu peço que vocês nos ajudem compartilhando nos seus grupos, porque vocês estão próximos, né, dos alunos, e isso acaba trazendo uma autoridade para vocês. E se vocês estiverem junto conosco numa unidade em relação à faculdade como um todo, isso ajuda bastante, tá? Isso ajuda bastante, valoriza o seminário, valoriza a faculdade, então nos ajude nessa divulgação. Uma outra coisa também que eu vou aproveitar aqui e falar, antes de passar para o Gabriel, é a questão dos Instagrams, né? Eu estou pedindo o Gabriel para ajudar os coordenadores que ainda não têm. Eu sei que irmã Lúcia tem de Campo Grande e a Luciana também tem de Imbiribeira. E aí, Gabriel, anota, por favor, na reunião a gente toma alguns caminhos, anota aí para a gente padronizar, né? Entre aspas, é claro que não vai ser totalmente padronizado, mas, por exemplo, a imagem de capa, a gente colocar a mesma para todo mundo, aquela nova que o Gabriel fez, botando o núcleo. Talvez também a gente pode pensar o nome do Instagram. Eu já vi que alguns têm núcleo, outros têm a DVEC, outros são só FVC e a localidade. Então, para a gente padronizar isso. E é muito importante que vocês sempre façam postagens, tá? Então, toda aula é um show. Toda aula é um show. Tem que tirar foto, tem que fazer vídeo, tem que, pedir os alunos para marcarem. É o mundo que a gente vive, é o mundo das redes sociais. E quem não se posiciona nesse mundo das redes sociais perde muito espaço, porque todo mundo está no Instagram, todo mundo está no WhatsApp, todo mundo está nisso. Então, usem essas redes sociais, tá? Tem um Instagram ativo. Quem não tiver, né, tiver assistindo a reunião depois, quem não tiver, pode chamar o Gabriel está ajudando. Eu peço que o e-mail do Instagram seja o e-mail do núcleo. Por quê? Porque se passar de um coordenador para outro, não mexe no Instagram, porque o e-mail do Instagram não está no nome pessoal do coordenador, está no nome do núcleo. Então, isso pode acontecer? Pode. Já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo. Então, o coordenador, né, a irmã Lúcia, resolveu ir morar em Portugal, olha aí, ó, com a filha. Vai ter um outro coordenador de Campo Grande, como o pastor Leandro já passou para ela, mas o Instagram vai continuar na conta, no e-mail do núcleo da faculdade, e não vai ter nenhum problema de continuação, né? Porque a gente já viveu isso aí, contas de Instagram antigas que estavam no e-mail de pessoas que eram coordenadores, e na hora de mudar, dor de cabeça. Então, mantenho sempre no e-mail do núcleo. Gabriel, anota para verificar isso aí, se tem alguma também que não esteja, para a gente poder corrigir isso. Tá? Eu também quero deixar aqui uma informação. Hoje, além do seminário, nós estamos com o núcleo do História da Igreja, né? Estou lembrando porque em Campo Grande vai ter, irmã Lúcia já deve estar sabendo, que é meu nome da irmã, hein? Fala aí, Gabriel, esqueci, que é a coordenadora Priscila, irmã Priscila é a coordenadora do curso História da Igreja em Campo Grande. Não sei se a irmã Lúcia conhece, se não conhece, pede, Gabriel lhe manda o contato. É importante que vocês tenham um relacionamento, porque a senhora é a coordenadora do seminário, e ela vai coordenar o núcleo, o curso História da Igreja.
Então, é importante que vocês interajam. Pode ser em aula diferente, em dias diferentes, pode ser em momentos diferentes, não precisa ser no mesmo dia. Pode falar, irmã Lúcia. Quer falar? Levantou a mão? Ah, foi Luciana. Luciana, Fui eu. Pastor, paz a todos. Eu tenho uma dúvida. A gente ficou, na verdade, com uma dúvida em relação a isso, porque aqui, o senhor sabe, né, que vai ser com o pastor Robson, e gera justamente isso. Se o curso de História está interligado o seminário, ou são duas coisas diferentes, entendeu? Eles podem andar diferente. São duas coisas diferentes, tá? Não precisa, por exemplo, o aluno ter feito seminário para fazer o História. São cursos, o seminário, ele foca na Bíblia, né? Vocês sabem. Então, é teologia bíblica, Gênesis, Apocalipse. Sistemática, doutrinas, na Bíblia. Ministerial, Bíblia também. Então, é Bíblia o tempo todo. A história da igreja não é Bíblia. História, por isso que para dar aula na história da igreja, tem que ser alguém que seja formado em história ou que tenha pelo menos uma pós-graduação que capacite. Ele fez teologia e fez uma pós-graduação na área de história. Tudo bem, né? Porque senão a pessoa ela vai ter que dar aula sobre Idade Média, sobre Reforma Protestante, é outra pegada o curso de História. Tá? Então, eles podem acontecer no mesmo dia, eles podem acontecer em dias diferentes. Agora, o que é importante, né, que eu estava falando para a irmã Lúcia, e para a Luciana não preciso, porque a Luciana eu sei que já está bem integrada com o pastor Robson, lá de Imbiribeira, né? Mas a irmã Lúcia é importante estar integrada com a Priscila, tá? Para que vocês falem a mesma língua, a faculdade está dentro da igreja, passa a ter um novo curso, que é o de História, mas vocês têm que se comunicar, questão de anúncio, questão de presença da faculdade na igreja, tá bom? Isso é muito importante. Ela me disse que já fez uma reunião com o pastor Vicente, que já conversou com ele, é importante que a irmã Lúcia esteja acompanhando isso daí, ok? E deixo aqui para os demais núcleos. Se algum outro núcleo quiser ter o curso História da Igreja na sua igreja, né, não é só conversar com a gente. O que é necessário é ter um professor capacitado para dar a aula presencial. Nós temos ainda outros 2 cursos, a faculdade está crescendo, temos 2 outros cursos que têm aula presencial. Um é o Libras, a gente hoje tem Libras semipresencial. Se alguém também ainda não tem o Libras semipresencial e quiser ter, pode. Conversa com o Gabriel vai orientar. O Libras tem uma coordenadora que cuida da gestão acadêmica, vamos assim dizer. O Gabriel cuida da parte operacional dos núcleos. O Libras tem a Simone, que ela é da sede, ela que cuida da orientação dos professores, que é algo muito específico. Ela está fazendo, inclusive, mestrado em Libras, então é uma pessoa que sabe muito dessa área. E agora estamos lançando o Cuidador de Idosos, tá? Que é um curso profissionalizante. Ele, por enquanto, só tem 2 núcleos. Tem um núcleo na Taquara, as aulas vão ser novembro e dezembro. Esse é um curso curtinho, tá? Ele tem 2 meses de aula presencial, ele tem que ter visita, ele tem uns pré-requisitos. Então, nós temos na Taquara, quem vai dar aula é o pastor André Mourão, que já foi líder do socioambiental nacional da DEVEC, e vamos ter um núcleo na Baixada, na Posse, que vai ser o pastor, meu nome é Gabriel, me ajuda, pastor Alex. Pastor Alex, inclusive, ele é o professor do curso de cuidador de idosos. Então, se alguém quiser ter Libras ou cuidador de idosos na sua igreja, aí, de novo, tem que ter alguém capacitado nessa área, tá? Normalmente, ou é um psicólogo, ou é alguém que fez serviço social, alguém que fez uma outra faculdade, mas que se especializou nessa área de atendimento social, para poder compreender o curso e oferecer o curso de maneira semipresencial, tá bom? Não sei se tem mais alguma coisa que eu queria falar, deixa eu pensar aqui, né? Última coisa, a Luciana botou, pode ser enfermeiro junto com o serviço social? Pode, em princípio pode. Traz a pessoa, a gente vai conversar, vou pegar o Alex, que é o professor do curso, ele é psicólogo, especialista nessa área, e o pastor André Mourão, que também trabalha nessa área de serviço social, tá? E aí a gente coloca, né, verifica, coloca em contato, faz um grupo dessa coordenação. Inclusive, Gabriel, anota aí para mim, para a gente fazer
um grupo da coordenação do cuidador de idosos. Eu acho que a gente já até tem esse grupo, só que ele está como secretaria, vamos chamar de coordenação, e um grupo também de coordenação do História da Igreja, tá? História da Igreja, quem está ajudando na organização é o meu filho Gabriel. Gabriel é formado em História, pós-graduado, ele está ajudando na organização do História da Igreja. E, por fim, para eu ficar quieto, porque senão o Gabriel não vai dar a reunião dele. Para eu ficar quieto, façam entrega de certificados na igreja de vocês para quem já se formou no seminário teológico, tá? Ontem nós tivemos a formatura da graduação, formatura grande, né? Tinha mais de quase 70 alunos nessa turma de graduação ali presente. Então, a formatura é grande. Eu sei que o seminário tem, na maioria dos seminários, a quantidade de cada turma é menor. Mas vocês podem fazer uma entrega de certificados, não precisa fazer uma formatura desse jeito, mas vocês chamam os alunos, organizam num culto, tá? De domingo, pode ser de manhã ou de noite, veja qual o melhor culto, imprime os certificados, chama à frente, entrega o certificado na igreja local. Isso valoriza muito o seminário na igreja local e valoriza também o aluno se sente feliz, né? Se sente alegre. Eu vou estar em Recife, está marcado, Luciana, lá em Caxangá, a entrega de certificados. Eles vão fazer um negócio grande. Você pode juntar o povo aí que tiver do Ibura, né? Verificar quem já está formado, e fazer junto na Caxangá. O que não impede também de fazer uma entrega de certificados na igreja. Lá eles vão fazer uma formatura. O pastor Moisés disse que vai fazer uma formatura mesmo, tá? Então, verifica com ele, pode fazer lá, pode fazer na igreja local, mas é muito importante a gente valorizar o término do seminário. Tá? O aluno tem que ter terminado tem que ter feito todas as atividades da plataforma, tá? Ele tem que ter os 3 anos a partir da data de matrícula dele, ele tem que ter feito o pagamento de todas as suas mensalidades. Esses são pré-requisitos indispensáveis para o aluno participar da formatura. Tá? Então, esse é um ponto, mas eu incentivo que vocês façam formatura. Outra coisa, vou ficar quieto, prometo, façam eventos, tá? Eventos, tem um marcado em Biribeira, esse ano tem um congresso lá, Campo Grande nós tivemos um evento maravilhoso, eu vi que entrou aqui jesuítas, como é que é o nome do coordenador de jesuítas, hein, Gabriel? Bota aqui para mim. Estou com muito núcleo, gente. Estou ficando já meio de cabeça branca aqui, ó. Já não consigo lembrar o nome de todo mundo, não. Os que eu falo direto, eu lembro. Rafael Silva botou ali. Rafael, vamos fazer um evento aí em Jesuítas, filho. Fazer um simpósio, fazer um congresso FVC. Você que é do Rio, então é fácil de fazer. Temos vários palestrantes. Tem pastor Eliseu Fernandes, que é nosso professor do seminário, coordenador da Penha, tem pastor Ronald, tem pastor... Temos muitos aí, tem o pastor Johans, que é de Niterói, que é nosso coordenador da graduação também, está com a gente sempre. Tem várias pessoas que a gente pode convidar, tá bom? Então, conversa com o pastor da igreja, vê uma data. Esses simpósios ou congressos, eles valorizam bastante o nosso trabalho na igreja local. O pastor Vladimir acabou de entrar da posse, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Esse ano, acho que a gente não fez nada na posse também, tá? Tem que agendar. Eu já estou agendando para 2026, tá? Já tem evento, Natal, por exemplo, já agendei para 2026. Então, já comecem a pensar também no ano que vem. A gente está em setembro, já pega a data para o ano que vem, já manda para a gente já coloca na relação aqui, e também já agenda na igreja. Às vezes, nossa igreja tem muitos eventos, não dá data para fazer. Por quê? Porque a gente não trabalhou com antecedência. Então, trabalhem com antecedência, verifiquem datas. Jesuítas, se conseguir esse ano, beleza. Não consegui, ano que vem. Pastor Vladimir na posse, não conseguiu esse ano, não tem problema, vê para o ano que vem. Então, isso é muito, muito importante. Pelo menos um evento anual do Seminário Teológico da Faculdade de Vitória em Cristo, na igreja local. Tá bom, gente? Eu vou sair, vou deixar vocês com o Gabriel, fiquem em paz, continuem aí a reunião. O Gabriel tem bastante coisa para falar,
coloca aí seus slides, já falei aqui quase meia hora, só Jesus na minha vida. Tá bom? Beijo no coração, amo vocês, que precisarem, acione o Gabriel aí em primeiro lugar, se ele demorar, me avisa que eu puxo a orelha dele. Fica na paz. A paz de Cristo, queridos coordenadores, bom dia, tudo bem? Eu vou prosseguir aqui com a nossa reunião. Não vou me estender muito, vou pontuar sobre o nosso material, sobre algumas questões, como o pastor falou, de Instagram, de divulgação, como que vocês fazem se vocês tiverem alguma dificuldade, precisarem de ajuda, mas eu vou começar aqui espelhando o material de Atos. Nós estamos, como o pastor falou, nos organizando para fazer uma reunião mensal, e nós sabemos que Atos, nesse mês, seria a primeira aula. Então, o pessoal que já teve essa primeira semana, ou usou o material que assistiu da plataforma, ou pegou do apoio ao coordenador. Como a gente está repondo esse material, vocês não são obrigados a usar, ele até o final do mês vai estar disponível todo, até antes, em nome de Jesus, porque esse mês é Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Então, Atos já está pronto, os outros também, tem só alguns ajustes para fazer, mas a gente vai liberar por link para vocês no grupo dos coordenadores, tá bom? Então, já vou apresentar aqui o slide. Pronto, tá aparecendo para vocês aqui certinho? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então, vamos lá. Aqui é só uma capa, essa capa aqui, uma mescla, inclusive, se vocês acessaram o apoio ao coordenador, vocês veem que essa foto de fundo dos apóstolos com fogo na cabeça, pastor Erivelton que colocou, nós temos 2 links, queria falar sobre isso com vocês também, que são importantes em teologia bíblica. No final do apoio ao coordenador, tem tanto um link de materiais do pastor Túlio e também tem o link do pastor Erivelton. Ambos são úteis para vocês usarem, aí fica a critério de cada professor. Vocês vão ver que os slides que eu vou colocar aqui, eu não vou apresentar todos, vou apresentar a sua grande maioria, só para vocês verem a construção, a identidade da Faculdade Vitória em Cristo no slide, porque são muitos slides e nem todo o núcleo tem a mesma carga horária para a mesma disciplina. Então, tem professor que dá aula em 1 hora e meia, em 2 horas, depende da demanda, depende se já tem os 3 anos ou não, mas frisando que é importante que seja dado uma carga horária devida. A gente já sabe que é difícil, você lecionar Atos dos Apóstolos em 2 horas é difícil. Então, não adianta a gente colocar 50 slides, porque nós que precisamos apresentar o conteúdo, e não o contrário. Mas os slides nos dão um apoio, nos fazem lembrar dos principais tópicos, para que a gente possa aplicar para os alunos. Então, aqui eu fiz essa introdução, o QR Code aponta diretamente para o contato do pastor Isaías, como ele falou aqui, o pastor está falando aqui, o pastor falar de mim, deixa eu verificar aqui. Aqui são 2 horas e os alunos ainda querem mais, glória a Deus, é isso aí, pastor. Então, aqui está o QR Code do pastor Isaías, foi como ele explicou. Qualquer dúvida, entra em contato, cai para ele, e ele vai direcionar para mim, e a gente verifica as dúvidas de vocês. Então, passando o próximo slide aqui está o módulo 8 de setembro, então tem toda essa organização que a gente falou, conteúdo da primeira semana, conteúdo da segunda, terceira e quarta, aí ao lado tem um link dos slides com questões, e aí foi o que nós conversamos aqui. Vocês não são obrigados a utilizar o material, mas isso aqui é justamente para dar munição para os coordenadores, para que tem um coordenador que só vai trabalhar com alguns slides do apoio. Tem outros coordenadores que gostam de debates, então eles vão colocar perguntas, eles têm um público, um povo que é mais está estudando com mais afinco, está todo mundo na mesma pegada, então é legal a gente colocar essas perguntas para estimular o conhecimento nele, e para vocês coordenadores, se vocês olharem o terceiro link, é o gabarito, então vocês têm as perguntas e as respostas, e aí vocês podem, qualquer dúvida, contactar a gente, verificar os links, que a gente está fazendo essa repaginação para que a gente possa ser assertivo no todo.
Então, o próximo slide aqui também fala sobre a teologia bíblica, aí tem o mês e o módulo. Aí lembrando que em janeiro nós não temos aula por conta de férias, né, para os alunos. E aí a gente passando aqui para o próximo slide, deixa eu passar aqui. Aí tem esse pano de fundo que vocês podem utilizar, que é a síntese, e aqui foi uma adaptação ao material já disponibilizado na plataforma em slide. O conteúdo desse módulo é dado pelo pastor Ronald, e aí foi sintetizado, foi separado de acordo com a aula dele que está dentro da plataforma. Então, passando, tem toda a síntese do conteúdo, tem a introdução, aí a gente fez um layout diferente, colocamos o logo da faculdade embaixo, colocamos um mapa no fundo de uma forma transparente, justamente com essa pegada de Atos, deles sendo enviados. O início tinha a questão da chama de fogo nas cabeças, e aí a gente passando aqui os slides, eles vão seguir a mesma formatação, vocês vão ver, ó, a autoria, já colocamos um fundo diferente, mas isso é só estética. É a gente disponibilizar, como o pastor falou, um material de qualidade, um material de excelência, um material que favoreça a nossa unidade, então, enquanto FVC. Então, o coordenador que pega esse material já é o material da plataforma adaptado com o nosso padrão da FVC. Vocês podem usar tanto um quanto o outro, mas utilizando esse aqui, é a mesma coisa do outro, só que esse aqui com o nosso padrão. Aí a gente, seguindo aqui, segue na autoria, destinatários, aí foi mudado o fundo mais uma vez, mas vocês vão ver que ao longo da construção do slide, vai seguir a mesma coisa. O título em amarelo, o corpo do texto e a logo da faculdade. Aí a gente vai, mesma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Aí esse aqui foi colocado de outra cor apenas para identificar que agora está se mudando o assunto. Aí, prosseguimento normal, ó, mostrando para vocês. Aqui é importante também, queria frisar isso com vocês, algumas, no slide de evangelhos, vocês conseguem verificar que a gente tinha colocado um slide só para vocês colocarem, às vezes, uma referência bíblica. E é legal dar esse destaque em um slide só, para não ficar muita informação para o aluno. O pastor Isaías também sempre nos orienta a respeito disso. Às vezes, a gente de querer botar um texto, se o nosso slide for apenas texto, isso até para a gente que estuda fica cansativo aos nossos olhos. Aí a gente vai desmembrando mais um texto bíblico, a frase de um teólogo. É legal dar esse destaque justamente para ter esse momento de reflexão, porque aluno é comedor de slide. Se a gente colocar o slide todo, ele já vai ler tudo e não vai prestar atenção no que a gente está falando. Então, a gente dando prosseguimento aqui. Aí, como eu falei, vai seguir no mesmo script até o final. Ó, a mesma coisa, alterou o tema. Aí foi colocado uma outra cor no fundo apenas para identificar. Ao final, nesse a gente colocou um ponto diferente apenas na formatação. Vou correr com os slides para vocês visualizarem. Ó, no outro era vermelho e branco, esse a gente diferenciou e adaptamos de acordo com as cores que o próprio professor usou dentro desse módulo do seminário. Então, o material de Atos dos Apóstolos, ó, o pastor de Jesuítas quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, pastor. Senão eu escrevi muito, bom dia, paz de Cristo a todos. O que acontece? Como eu passei, algumas vezes eu tenho dificuldade de ter aula presencial devido a algumas programações da igreja. E o que combinei com os alunos? Que toda vez que isso acontecesse, eu ia fazer uma aula pelo Google Meet, esse programa que nós estamos usando, né? Tem algum problema? Porque até eu gostei que ontem eu percebi que eu tive 4 vezes mais a quantidade de alunos que geralmente eu tenho em sala de aula, né? Porque eu joguei como aula experimental lá nos grupos da igreja, e o pessoal veio para conhecer. Tem algum problema de eu fazer essas aulas assim no Google Meet? Ou claro que não é eu não vou seguir nessa linha. A minha intenção é sempre fazer presencial. Mas, e os alunos estão pedindo até para poder fazer aulas a mais semanais pelo Google Meet, para poder esclarecer mais algumas coisas. Tem algum problema ou eu posso continuar fazendo essas aulas assim também? Então, boa pergunta. Isso é uma boa pergunta até para todos os coordenadores. Como vai ficar gravado, vai ficar também como resposta àqueles que irão assistir depois.
não há problema em aulas complementares online, isso não há problema nenhum. O problema, assim, se tiver a aula por não ter tido uma aula presencial. Nós precisamos entregar essa aula presencial para os alunos. Mas sim, a gente entende a realidade de algumas igrejas, quando tiver algum percalço, quando chocar a data de evento, foi até por isso que o pastor Isaías também, ele citou a importância de nós nos programarmos. Um exemplo, quem é do campo da ADVEC, porque nem todos os coordenadores são. Nossa igreja tem muitos eventos, alicerçados, Maratona EDP, aí tem o Congresso de Homens, Congresso de Mulheres, tem muitos eventos. Então, pode ser que em algum dia vai chocar. Quando acontecer isso, por isso que a gente também pede para vocês nos avisarem com antecedência. A gente vê, é importante ter uma aula de reposição presencial, porque nós oferecemos o seminário nessa maneira híbrida, mas também não há problema, desde que não seja para suprir essa ausência da aula presencial, essa aula, como o senhor falou, com certeza, glória a Deus pela maior aderência, por conta do online, é uma ferramenta importante, a pessoa pode estar ali no conforto do lar, mas é muito importante que vocês nos avisem quando isso acontecer, porque se nós entregamos o seminário semipresencial, o aluno ou até aquele que está chegando, que vai querer ser um futuro aluno, ele tem que saber que naquele horário, se ele bater no núcleo, está tendo uma aula, para que ele possa realizar esse contato e para que a gente possa entregar isso para os alunos. Mas sempre que acontecer algo assim, nós também não somos engessados, vocês podem contactar a gente vai ver a melhor forma para aquele núcleo, qual vai ser a disponibilidade do coordenador de regravar, porque também cada núcleo tem as suas demandas, cada núcleo, às vezes um coordenador pode repor uma aula numa quarta-feira, se a sua aula for segunda, e às vezes tem outro que isso já não acontece. Aí vocês enviam mensagem para a gente faz essa verificação e dá prosseguimento, tá bom? Ah, já botou aqui, perfeito. Pastor Vladimir, sim, tenho medo. O problema aqui, ano que vem, teremos 3 classes, certo? Aí, conforme vocês vão aumentando as classes, é importante também vocês verificarem até na igreja aqueles que estão se despontando e contactarem a gente para que se tornem professores auxiliares. Por quê? O início do núcleo, todo núcleo vai iniciar com teologia bíblica, só que as coisas vão crescendo. E aí, para o coordenador, prepara material, acompanha aluno inadimplente. Se um coordenador fizer tudo, fica muita coisa. Então, é importante que vocês agreguem professores auxiliares. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, podem fazer contato com a gente também, até na questão de vocês abençoarem ou não. O coordenador, ele é quem tem um acesso direto e quem recebe. E aí fica de cada coordenador ele abençoar os professores, ou ver como é que vai fazer isso, como é que vai repartir, como é que vai ser, vai usar o dinheiro que receber uma parte para ver o café de núcleo, para ver. Isso aí fica a critério dos coordenadores. Nós não entramos nessa parte. Mas é importante fazer esse link com professores auxiliares, até porque, como a gente falou, são 3 anos para também preparar o núcleo, porque, como o pastor falou até anteriormente sobre o Instagram, por que a gente não coloca o pessoal? Porque os coordenadores podem mudar. Então, mudou um coordenador, você também tem que ter um núcleo estruturado, até para o núcleo não morrer em você. Porque senão, eu sei que em alguns lugares é mais difícil recrutar gente, eu sei que tem essa batalha, mas é importante também essa visualização de professores auxiliares, principalmente quem já tem os 3 anos, para que ele possa te auxiliar, para que o senhor possa mover, porque não é só o dar aula, né? É o preparar o material, fazer o contato com o inadimplente, ver dia, e eu sei que também linkar isso com as atividades da igreja, nós temos coordenadores que já são pastores, são pastoras, é difícil, mas a gente sempre em contato, a gente mantendo a comunicação, as coisas ficam mais fáceis e a gente consegue superar esses percalços que vão aparecendo, essas coisas, e aí dá mais fluidez no todo. Então, sobre o material, esse é o material, já vai ser disponibilizado após o término da reunião nos grupos. Vocês têm alguma dúvida quanto ao material? Aonde eu busco? Ou então, Gabriel, eu ainda não consegui visualizar o apoio ao coordenador, tem os 3 anos ou não tem? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Não, quem quiser falar pode abrir o microfone, pessoal. Se não tiver, eu já vou prosseguir para o próximo tópico para a gente remir o tempo aqui também.
Não, aqui a minha dúvida só era essa mesmo. Até porque eu tenho pouco tempo, tenho 8 meses no núcleo aqui. O núcleo estava até meio parado, mas graças a Deus tá movimentando. Mas só a dúvida era essa, porque eu fazia algumas reuniões de estudo aqui na igreja por questão assim, né? Mas aí eu aderi ao núcleo só para repor, né? Essa semana que foi bem corrida, mas é só isso só mesmo. Não, tá bom, sem problemas, sem problema. Depois eu vou enviar uma mensagem para o senhor e a gente alinha essa parte, tá bom? Também te ajuda no que o senhor precisar. Eu vou passar agora para essa parte do Instagram e da divulgação. Por que que essa parte é importante? Porque até a gente também visualiza isso na graduação. Por que que nós tanto divulgamos? Porque nós temos um corpo docente de professores excelente, mas nós precisamos divulgar o nosso trabalho. Então, essa parte de divulgação, ela é essencial. E aí também vai depender de como cada coordenador, o que você tem para usar no seu núcleo. Ah, Gabriel, aqui eu não tenho ninguém na igreja de mídia para me ajudar. Faz contato com a gente disponibiliza a arte. A gente só pede também essa antecedência para vocês pedirem. Por quê? Aí um exemplo, se nós temos um evento que o coordenador quer marcar agora para o dia 14 e ele pede a arte hoje. Hoje já é dia 6. Claro que nós vamos enviar para o senhor antes desse prazo. Mas, por exemplo, e se a arte só pudesse ser enviada dia 8 ou dia 10? Aí você já perde 4 dias de divulgação. Então, isso tudo, todos nós estamos nos reorganizando juntos, de todos os núcleos, de se organizar para fazer os eventos, como o pastor falou aqui, uma vez no ano, fazer um evento desse, um simpósio, contactar. Isso é muito importante, porque é como se nós já tivéssemos essa liberdade para fazer acontecer e, no fundo, o núcleo ele vai prosperar à medida que o coordenador se empenha, à medida que o coordenador prepara outros professores, e assim a gente consegue dar mais fluidez. Mas a gente precisa fazer esse trabalho, ele é importante. Aí, eu vou ver se eu consigo espelhar aqui para vocês o Instagram que nós temos do nosso núcleo. A gente tem tanto como parâmetro da Taquara, como nós temos o da Penha também. E aí eu vou espelhar aqui rapidinho, vou só pegar os dados dele aqui. Por que é importante esse nosso trabalho de divulgação? Porque, assim, as pessoas que não conseguiriam um contato no presencial, é igual quando a gente fala do Instagram da igreja. Todo mundo usa a internet, então eles vão procurar a gente. E aonde? Porque a gente tem um da Faculdade Vitória em Cristo geral, onde a gente fala da graduação, fala dos cursos e tudo mais, que é um Instagram grande, potente também, mas é importante a gente fazer essa divulgação do núcleo, porque vocês vão ser o rosto da faculdade na região que vocês estão. Então, ali eles vão poder ver as aulas semanais, como a gente coloca nos grupos. Ali, eles, através das mídias, vão poder ver quem é o coordenador, quem é o professor. Isso também conecta ao aluno. Às vezes, o aluno nem sabia do seminário, mas conhece o coordenador, já viu uma aula de escola dominical, de escola da palavra, e aquilo aproxima o aluno e daqui a pouco ele fideliza no seminário. Então, essa questão do Instagram, ela é muito importante também. Eu vou colocar aqui para vocês só darem uma olhada, até para ficar salvo na reunião também, para a gente poder visualizar junto. E se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao Instagram, podem perguntar também. Estou colocando aqui. Agora eu vou espelhar. Olha como é que funciona, como é que vai ser a base do nosso Instagram. Esse aqui é o Instagram do Núcleo da Penha. Deixa eu minimizar aqui a tela. Esse é o nosso núcleo. Como é que vai funcionar? Todos vocês vão possuir esse logo da faculdade, e aqui, ao invés de estar a Devec Penha, se for Nilópolis 2, Cosmos, aí vocês vão ter aqui a descrição, embaixo vai ter o endereço, e aqui é muito importante, nós colocamos aqui o arroba da Faculdade Vitória em Cristo, do Instagram,
colocamos o endereço da Penha onde fica e colocamos também as aulas da semana. Então, a aula na Penha é toda sexta-feira, às 19 horas. E embaixo, isso aí, quem tiver dificuldade pode fazer contato conosco, nós colocamos já o link do coordenador da página de vendas da Hotmart. Gabriel, que link é esse? É o link que vocês divulgam para o aluno fazer a compra. Aí um exemplo, poxa, tá aqui o nosso pastor, o pastor Welton, fez um Instagram, um exemplo da Assembleia de Deus, resgatando vidas, e, poxa, a gente divulga, a gente fala do link, mas já que o nosso Instagram é a vitrine, o aluno, ele entra ali, tem que estar tudo mastigado para ele. Tem que estar o endereço, tem que estar a aula, né? Quais são os dias das aulas, tudo. Então, com esse link aqui, assim que ele clicar no link, ele já vai entrar na página da faculdade para ele fazer a inscrição dele para o seminário teológico. Claro, é importante ele selecionar o núcleo, mas o link já está ali, então facilita demais. Eu vi que o pastor Vladimir colocou algo aqui, deixa eu verificar aqui. Um momento aqui. Já sei aqui. Aqui são 2 horas, eu não quero mais. Acho que repetiu a mensagem aqui. Queria fazer uma pergunta. Tá bom, qualquer coisa, quem tiver uma dúvida pode levantar a mão. Tem um emoji aqui para levantar a mãozinha, que aí a gente já identifica e aí pode abrir o microfone e falar. Aí, para eu não me ater aqui nessa questão do Instagram por muito tempo, então aqui tá essa interface que eu falei para vocês que é importante. O que nós vamos padronizar? Na Penha nós colocamos FVC Núcleo Penha, ADVEC Sede. Então, isso nós vamos alinhar com o pastor Isaías também, mas é importante que haja essa identificação do núcleo e do local. E aqui embaixo, ó, esses globinhos que vocês estão vendo são os destaques. E aqui a gente também já deixou tudo mastigado. Eu vou começar em Bíblica. Se você clicar nesse livro aqui, ele abre em teologia bíblica, ó, uma apresentação que nós fizemos. Aqui, deixa eu dar um pause. Nessa primeira foto, está explicando cada módulo nosso do seminário. Pentateuco, Históricos 1, Históricos 2. Embaixo diz os livros que tem dentro daquele módulo. E isso vai se repetir nesse último aqui, no próximo. Ó, no último slide, nós colocamos um link, tá vendo esse WhatsApp vermelhinho aqui? Tem um Fale com a gente. Como o coordenador da Penha é o pastor Eliseu, ao clicar no link, ele diz aqui, visitar ligação, vai encaminhar direto para o WhatsApp do pastor Eliseu, que é o coordenador do núcleo. Nós podemos fazer isso para vocês também. Um exemplo, irmã Lúcia de Campo Grande. Aí ela vai botar esse destaque lá no Instagram do núcleo e dentro desse quadradinho do WhatsApp, ela vai colocar o número de telefone dela. Nós também gravamos um vídeo, enviamos para vocês dentro do grupo. Vamos, se a gente vai disponibilizar o material e link para a criação, vamos. Essa arte eu vou disponibilizar para vocês no Drive, ela já está disponível, e aí para cada núcleo nós criamos uma pasta onde vocês vão ter esse acesso. Lembrando, no destaque do Instagram, é detalhe, pessoal, tem coisa que a gente tem que estudar, mesmo que sejam essas questões digitais. Você só pode colocar um destaque se você já tiver postado como story. Então, vocês têm que postar isso tudo como story para que depois possa colocar como destaque. Mas isso a gente pode auxiliar vocês também. Então, vocês vão poder dar a cara de vocês, o rosto de vocês. Vai ter toda essa explicação dos módulos e, ao final, vai ter esse link que pode direcionar diretamente para o WhatsApp do coordenador. Então, alguém que entrou no Instagram está olhando ali, opa, o que esse link aqui quer dizer? Pum, clicou, já entra em contato direto. Se for um interessado, é só matricular. Então, ó, o próximo ano, sistemática, mesma coisa, vai repetir a mesma coisa, e aí no final vai ter o link do coordenador. Aí, outros destaques que eu queria mostrar para vocês, além desse, isso vai se repetir em bíblica, sistemática e ministerial. É interessante, nós também estamos investindo na mídia, esse Quem Somos, o que é esse último globinho aqui, Quem Somos? Vai falar sobre a descrição dos coordenadores. Não sei se vocês já viram, nós já fizemos isso no Instagram da Taquara, onde nós postamos uma arte do coordenador
e nós colocamos a formação acadêmica dele. Então, um exemplo, graduado em teologia pela Faculdade Vitória em Cristo, pós-graduado em tal lugar, mestre e tal. Então, a gente pode também fazer essa apresentação de vocês. Caso vocês desejem, vocês fazem contato com a gente. Gabriel, eu gostaria de solicitar a arte de apresentação do coordenador para eu postar nos destaques do Instagram do núcleo. Pode? Pode. Aí por isso que a gente precisa trabalhar com antecedência, porque aí a gente vai disponibilizar isso para todos vocês, para que a gente tenha todos os núcleos alinhadinhos. Então, é importante botar isso, porque quem cai ali no Instagram já vai saber quem é o coordenador. Opa, quem somos? E as pessoas clicam. Assim como nós clicamos também, você entra no Instagram de um teólogo ou de um político, alguma coisa que a gente quer acompanhar, ainda mais se você não conhece, a primeira coisa que a gente quer saber é quem é. Porque ali no Instagram não tem foto de pessoa, no Instagram do núcleo. Então, essa apresentação ela é muito importante. Um outro ponto dos destaques aqui, já para a gente poder sair do Instagram, onde estamos? Esse globinho aqui, ó. Vocês também vão postar a arte, já está disponibilizada para vocês. Aí eu coloquei um vídeo do pastor Eliseu. Eu sou o pastor Eliseu Fernandes, estamos aqui na DEVEC, na rua Montevidéu 900, no polo da Faculdade Vitória em Cristo. Eu sou o professor Eliseu, quero convidá-los para uma aula experimental, uma aula. Aí, nesse caso, nós fizemos um aulão, fizemos uma aula experimental, e aí ele já colocou a apresentação. Então, olha que bacana. Quem entra no núcleo de vocês, vocês podem fazer isso, tá bom, pessoal? Vocês podem fazer esse vídeo. Quem entra no núcleo já vai ter a apresentação. A irmã Lúcia que está com a câmera ligada aqui, imagina ela, eu sou a coordenadora Lucelena do núcleo de Campo Grande, quero convidar você. E o aluno, quem não é aluno ainda, todos estão aptos para fazer uma aula experimental, tá bem? Eles, só para assistirem regularmente, eles precisam ser alunos do seminário, mas uma aula experimental eles podem fazer. Pode falar, irmã Lúcia. Gabriel, deixa eu te falar, eu sou leiga nesse negócio, vou precisar da tua ajuda para tu me ajudar a montar um Instagram. Vou precisar muito de você. Você sabe que eu já te perturbo sempre. Então, vou precisar da tua ajuda para fazer isso aí. Gostei muito, vai ser muito bom para o núcleo, vai chamar mais gente, até pessoas de fora. Achei muito bacana, parabéns, parabéns. Não, amém, isso aí é um trabalho de todos nós, a gente está aqui para abençoar vocês, para ajudar vocês, facilitar no trabalho de vocês também. Então, como eu tinha falado anteriormente, quem tiver um auxílio de mídia na igreja, pode usar. Quem não tiver, faz contato com a gente, que a gente auxilia vocês. Claro, aí a gente precisa se organizar, porque para fazer para todos, nós vamos fazer, mas existe uma demanda de tempo. Então, a gente se organizando, olha aí, quem está visando, como o pastor falou, eu quero fazer anualmente um simpósio aqui, vou falar com o pastor Isaías, no ano que vem, eu sei que parece muito tempo, a gente já está no final do ano. Você já entrando no ano que vem, em nome de Jesus, já entraremos com os núcleos alinhados desse jeito, facilita muito mais. Quando a gente produz mais sobre alguma coisa e a gente entrega excelência, eu não preciso ficar me preocupando com aquela área, porque a gente sabe que a gente fez bem, porque a gente sabe que está estruturado. Se a gente está sempre no remendo nas coisas, a gente tem que toda hora voltar para dar manutenção. Quando a gente entrega algo assim, já facilita bastante, até para quem está entrando no seminário teológico agora. Então, para a gente finalizar essa parte, a gente botou onde estamos e como a gente só fez até agora, gravada, né? Um aulão experimental, a gente colocou aqui nesse coração o nosso núcleo, para as pessoas se sentirem aconchegadas, sentir que é um ambiente família, não é apenas uma transmissão do conhecimento de uma forma estudei e passo, existe todo um preparo espiritual, existe uma importância dessa comunhão, até para que o coordenador ele tenha esse contato com o aluno e fidelize o aluno, porque o aluno ele pode até ficar pelo material, mas o crescimento do núcleo também se dá pelo relacionamento do coordenador. Então, aqui a gente colocou um pouquinho, vou deixar vocês verem aqui algumas fotos, alguns vídeos do nosso núcleo, é importante.
E aí, pessoal, e aí é isso. É importante, você viu que a gente filmou no final esse momento de comunhão. Geralmente, a gente também verifica isso nos núcleos. Os alunos levam algo para comer, complementam. Isso não é obrigatório, mas é muito bom, porque aí fortalece esse momento de comunhão e tudo. Então, vocês viram como é que a divulgação é importante? Aqui a gente falou de vários pontos que nos animam e nos motivam muito a gente desempenhar um trabalho melhor, a gente alcançar essas pessoas. Então, esse ponto de divulgação, ele é fundamental. Quem não tiver um Instagram, eu vou pedir para fazer contato, aí pode mandar até naquele número do WhatsApp que eu chamo vocês para a gente organizar, que eu vou organizar isso junto com o pastor Isaías, e a gente vai ver também essa questão da criação, da instrução de vocês aonde pegar essas artes, e aí as mídias, foi aquilo que eu falei, Gabriel, não tenho ninguém para me ajudar, faz contato com a gente, que a gente vai orientar vocês. Olha como é que as mídias são importantes. E aí é isso, a base do Instagram é toda essa, a gente vai organizar para ser padronizado essa foto, e aí para ter o nome do núcleo e o endereço, é importante na descrição ter um endereço, dia de aula e o horário, o link não é obrigatório, mas facilita o coordenador, porque imagina, você não está divulgando, mas de tanto divulgar no boca a boca, alguém entra lá e compra, então isso também é excelente, se já tiver disponibilizado. E aqui, ó, a gente faz a postagem para a gente encerrar o Instagram, sobre as aulas da semana. Claro, a gente faz algumas artes aqui, fizemos uma arte do aulão, mas ó, toda aula da semana a gente está postando. Aí a gente às vezes coloca esse mesmo texto aqui para as aulas, não é uma coisa que você precisa formular um texto toda vez que vai fazer, ó. Então a gente está sempre postando. Outra coisa que eu ia falar com vocês sobre isso, no grupo dos coordenadores, eu não sei se vocês já repararam, nós colocamos artes que têm tamanhos e formatos diferentes. Por quê? A arte mais comprida, geralmente é para vocês, vai fazer uma postagem no celular, e a arte que é mais quadradinha é para post do Instagram. Ah, Gabriel, mas eu testei e não consegui, ou tive essa dificuldade. Pode fazer contato com a gente. É importante essa organização até visual do Instagram, para que fique uma imagem bonita, centralizada, porque isso também é vendável dentro do Instagram. Então, dentro do que eu falar com vocês de material e de Instagram, a gente já finalizou sobre isso tudo que foi falado, que foi muita coisa também. Vocês têm alguma dúvida? Não, todo mundo ok? Então, um ponto que eu precisava comentar com vocês aqui. Quando vocês forem fazer o contato com os alunos inadimplentes, a gente queria dar uma instrução, a planilha que nós disponibilizamos para cada coordenador, ela é um documento entre a faculdade e o coordenador, tá bem? Então, Gabriel, o aluno perguntou quantas parcelas ele está inadimplente que ele quer acertar. Você, que é coordenador, visualiza na planilha e informa para o aluno, mas não manda foto, não manda a planilha, porque esse é um documento entre a faculdade e entre os coordenadores, tá bem? E aí, qualquer dúvida, faz contato com a gente verifica o CPF na Hotmart, verifica se está tudo ok, a gente também auxilia vocês. Mas quando for fazer o contato com os alunos inadimplentes, sempre lembra disso. Se ele perguntar o número de parcelas, vocês informam e aí passa o contato para a gente envia o boleto para o aluno se for no boleto, a gente vê a questão dele se for no cartão, só para a gente deixar alinhada essa parte também. Então, a gente falou da mídia, falamos da planilha, falamos dos materiais. A nossa reunião, então, chegou ao fim. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar, pode levantar a mão. Momento agora da gente ouvir vocês. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Gabriel, só tenho te agradecer, porque é o meu primeiro contato com vocês, e as informações que foram apresentadas me trouxeram luz para melhor desenvolver o trabalho aqui no polo da Igreja Batista Vale Rio. Somente gratidão. As informações foram transmitidas de forma bem clara e acredito que nós vamos passar um nível acima. Deus abençoe. Amém, pessoal. Então, amém. Obrigado, coordenador, o professor Auxiliar Wagner.
Deus te abençoe, Deus prospere o núcleo de vocês. Precisando, contem com a gente. Pode mandar mensagem para mim naquele número. Eu vou fazer o que o pastor falou. Eu vou verificar a descrição de cada grupo nosso dos coordenadores, para que esteja lá o contato em que eu atendo vocês, para a gente unificar a nossa comunicação, e também o material do apoio ao coordenador, porque se você tiver os 3 anos, você precisa do acesso aos 3, e a gente vai verificar isso também. A gente está repaginando os materiais, a gente vai atualizar e mandar agora já para vocês, ao término da reunião, o de Atos dos Apóstolos, de Romanos, enviaremos ainda também, e qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudar vocês. Deus abençoe vocês e faça vocês prosperarem em nome de Jesus. A paz.